Olá, oi Beatriz, oi Carol. Carol, já vou te mandar aqui o convite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Misael, tudo bem? Seja bem-vindo. Pois é, vai Olá, mandar o Tati. convite? Bem, e você? Olá, oi Carol, tudo bem? Tudo bem, Obrigada, graças a Deus. obrigada a você Coisa pelo boa convite. Você você está me ouvindo estar bem? aqui com a gente. Fico muito feliz. Tô Tá sim. perfeito. Tá tranquilo. E aí, tá me ouvindo bem também? Zé tá entrando aqui para a gente dar início. Bom, mas já agradeço bastante por você ter aceito. A gente está muito feliz de poder contar com a sua presença aqui, sua Boa noite, contribuição. meninas. Vai ser muito Tudo interessante. bom? Esse tema é super Carolina, interessante. Boa Oi, Zé. noite, Tati, tudo estejam bem? Boa bem? noite. Tudo tranquilo? Satisfação Tudo conhecê-la, bem? minha amiga. Prazer. Bom, gente, agora que estamos aqui com a nossa turma completa, vou apresentar a nossa convidada, Kraljevic. que é Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Eu tô aqui matando esse Kraljevic, ok. Bom, mas é porque é difícil mesmo esse sobrenome. Ela é conselheira titular na primeira sessão do CARF, é mestre e doutoranda pela PUC São Paulo, escreveu sobre tributação de receita e hoje está pesquisando tributação ambiental, que é um tema assim tão instigante, especialmente em tempos em que a gente repensa o capitalismo à luz de sustentabilidade, problemas que a gente vive na atualidade, né, no modelo de produção que a gente tem. E tributação e capitalismo tem tudo a ver, né? Tributação e modo de produção. Bom, com isso, eu vou novamente agradecer pela sua participação e passar a palavra para você, Carol, para você fazer uma introdução do tema, um Combinado. panorama geral. E Obrigada. aí, a Boa partir noite a daí, a gente todos. vai Obrigada, trocando Tati. Obrigada pelo ideia. convite. É uma alegria estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse tema que é relativamente novo, né? Principalmente aqui no Brasil. Na Europa ele já vem sendo debatido e desenvolvido há um tempo um pouco maior. E aqui a gente até tem alguns aspectos ambientais em diversos tributos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente não tem um tributo para fins ambientais, especificamente para fins ambientais. Mas na reforma tributária, esse é um tema que vem também bem recente, né? No relatório da semana passada, a gente viu aí a possibilidade da União instituir um imposto seletivo de acordo também com critério ambiental. Então, eu acho que esse é um tema que vai crescer muito, é um debate que vai crescer muito nos próximos anos. E como você bem disse, Tati, a minha tributação no doutorado é sobre tributação ambiental. Eu comecei a me interessar pelo tema há uns 2 anos atrás. E eu fui convidada para participar do grupo de estudos da professora Denise Lucena Cavalcante, lá da Universidade Federal do Ceará. E ela tem um grupo de estudos só de tributação ambiental, é algo bem específico e muito interessante. Até se alguém tiver interesse, quiser participar, pode falar comigo, eu coloco em contato com ela. Ela é uma pessoa super generosa, está sempre aberta a receber pesquisadores. E esse grupo, além da gente discutir aí diversas questões relacionadas à tributação ambiental, todo ano a gente participa de um congresso que tem um congresso mundial de tributação ambiental, que esse ano vai ser na França. Diversos pesquisadores brasileiros vão para esse congresso expor as suas pesquisas, debater sobre questões relacionadas ao Brasil e questões aí que permeiam a tributação ambiental no mundo todo. Então fica aqui o meu convite, se alguém tiver interesse, será muito bem-vindo no grupo de estudos da professora Denise. Então eu comecei a me interessar por esse assunto, participei do grupo da professora Denise, fiz uma matéria de Direito Ambiental na USP, com a professora Ana Maria nos deu, e resolvi pesquisar sobre isso no doutorado. No doutorado, meu tema é um pouco mais fechado, eu não falo de tributação ambiental em geral, a minha ideia é focar na tributação da logística reversa, principalmente do setor de embalagens, então uma coisa um pouco mais
mais fechada, porque o doutorado exige, né, algo mais específico. Mas a ideia dessa noite é trazer aqui algumas pinceladas da discussão, uma introdução do tema, quais são os compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente com relação à sua a redução da emissão de gases de efeito estufa, quais são os instrumentos disponíveis para que se atinjam esses objetivos, e o que a gente já tem aí dentre os tributos instituídos, né, o que a gente já tem de aspectos ambientais. Então, primeiro eu queria trazer uma reflexão, né? Será que o mundo está acabando porque os tributaristas estão se preocupando com o meio ambiente? Ou, na verdade, o meio ambiente é que realmente está aí despontando, né, os fins dos tempos é que está atraindo a atenção dos tributaristas, né? Então, essa discussão ela parte de uma premissa que eu acho que é muito importante. Quando a gente vai falar de tributação ambiental, a gente tem que ter em mente que uma premissa é a influência do homem nas mudanças climáticas. Tá? Então, assim, para quem nega essa influência do homem e a necessidade de se adotarem medidas imediatas para conter aí as mudanças climáticas, você nem começa a discussão. Né? Então, existem diversos estudos científicos, um deles feito pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, um órgão da ONU que é responsável por analisar todos os estudos sobre mudanças climáticas e fazer o seu parecer, né, compilando, fazendo uma análise crítica desses estudos. E o IPCC ele é firme ao afirmar essa urgência na adoção de medidas para conter o aquecimento global. Tá? Então, essa é um tema polêmico, mas é uma premissa que a gente parte quando vai discutir tributação ambiental. É isso que justifica todo esse debate, né? Essa necessidade de um esforço global para conter o aquecimento global, para conter as mudanças climáticas, sob penas de consequências catastróficas para o mundo inteiro. Né? E ainda que não fosse uma questão certa, né, como afirmam os estudiosos, existe no direito ambiental um princípio que é o princípio da precaução, né, que ele diz que se uma ação ela pode originar um dano tão grande e irreversível, todas as medidas para contê-lo têm que ser adotadas, né, ainda que não haja um consenso científico sobre ela. Então, seja com base nesses estudos todos do IPCC e de diversos outros cientistas sobre o papel do homem nas mudanças climáticas, seja com base no princípio da precaução, algo deve ser feito para conter aí o aquecimento global e as mudanças climáticas. E como é que entra o Brasil nesse contexto todo, né? O Brasil ele é signatário de diversos acordos internacionais sobre mudanças climáticas. Então, a gente tem o Protocolo de Quioto, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e, mais recentemente, o Acordo de Paris, que tanto se discute. Né? E, no âmbito do Acordo de Paris, os países, inclusive o Brasil, eles se comprometeram a elaborar uma NDC, né, que são as suas contribuições nacionalmente determinadas, que é um documento em que os países colocam os seus objetivos, os objetivos que eles pretendem aí alcançar para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, para alcançar os objetivos definidos de forma mais ampla pelo Acordo de Paris, que é a contenção do aquecimento global. E nesse contexto, logo no âmbito das negociações aí do Acordo de Paris, o Brasil apresentou a sua primeira NDC em 2016, no qual ele se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e em 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Alguns anos depois, em 2020, o Brasil apresentou uma NDC em substituição à primeira. Isso foi alvo de muitas críticas por quem atua aí no âmbito do direito ambiental, porque estudos mais recentes mostraram que
as emissões em 2005 eram maiores do que esperado, né? Então, nessa substituição da NDC, o Brasil manteve os percentuais, mas alterou a base de cálculo, né? E isso, nas palavras de muitos críticos, tornou aí a pretensão, os objetivos do Brasil menos ambiciosos. Então, enquanto todos os países se comprometeram a apresentar objetivos cada vez mais ambiciosos, o Brasil teria ido na contramão. O fato é que, em 2020, além dessas metas que já estavam estabelecidas anteriormente, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões líquidas até 2060. E o que é isso, reduzir a zero suas emissões líquidas? É você capturar carbono na mesma quantidade em que você emite. Explicando em termos bem leigos aqui, tá? Então, esse foi um dos compromissos assumidos. E em 2022, teve mais uma atualização da NDC, e daí, mais uma vez, foi alvo de diversas críticas, porque o Brasil supostamente deixou de expressar na NDC os compromissos assumidos no âmbito da COP26. Mas, independente de toda essa polêmica, o fato é que o país assumiu, no âmbito internacional, diversos compromissos para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, né? Inclusive o net zero, né? Emissões líquidas a zero até 2060. E como que o Brasil pode fazer para alcançar isso, né? Então, esses são os objetivos, mas quais são os instrumentos? No âmbito da política ambiental, a gente tem basicamente 4 instrumentos. O primeiro, que é o mais conhecido, que são os instrumentos de comando e controle. Os instrumentos de comando e controle, eles impõem uma obrigação, um comportamento obrigatório, como licenciamento, os padrões de emissões. Para quem atua no direito tributário, talvez seja até um pouco mais próximo, a questão das APPs e reservas legais, né, que são computadas aí na base de cálculo do ITR. Então, nos instrumentos de controle, comando e controle, o Estado vai lá e dá uma ordem objetiva. Então, você tem que preservar um percentual X das suas terras. Você só pode emitir tanto por cento do gás Y. Então, é algo previsível, né? Mas, apesar de ser previsível, esse instrumento ele é muito criticado porque ele é inflexível. Então, ele não considera as peculiaridades de determinado setor, de determinada empresa. Ele é um comando geral para todas as empresas daquele setor. Além disso, a fiscalização no âmbito dos instrumentos de comando e controle, ela é muito custosa, né? Exige um aparato estatal muito grande para se fiscalizar. Então, essas são as desvantagens do instrumento de comando e controle. Um segundo instrumento que também é muito usado, e com certeza todos vocês que estão aqui nos ouvindo já ouviram falar, são os instrumentos de informação, como selos, aquela rotulagem que vem nos eletrodomésticos, né, dizendo o grau de eficiência energética. Então, isso também é um instrumento de política ambiental. E a vantagem desse instrumento é que ele é pouco invasivo, né? Mas, por outro lado, ele não tem coercitividade nenhuma, né? Ele serve, sim, para você nivelar as informações, para que os consumidores todos tenham acesso àquele mesmo tipo de informação e possam tomar uma decisão de forma consciente quando vão consumir aí os seus eletrodomésticos, por exemplo. Mas coercitividade nenhuma. E o terceiro instrumento de política ambiental são os instrumentos voluntários. Então, são acordos setoriais, são metas que as empresas, elas de forma voluntária se propõem a atingir. Mais uma vez, é um instrumento muito pouco invasivo, mas, por outro lado, não tem coercitividade nenhuma. E o quarto instrumento, que é objeto da nossa conversa hoje à noite, que são os instrumentos econômicos, né? Os instrumentos econômicos são aqueles incentivos ou desincentivos que acabam, de alguma forma, ali refletindo no preço das mercadorias e dos serviços. E no âmbito dos instrumentos econômicos, o que a gente tem? A gente tem a tributação ambiental, a tributação com fins ambientais e também o mercado de carbono, né? O nome correto é mercado de teto e comércio, cap and trade, né? O mercado de carbono é só uma espécie desse mercado de teto e carbono. Ele é um instrumento, em tese, muito flexível, né? Porque você concede
a empresa, né, a possibilidade de poluir, mas ela vai pagar por isso, né? Então, você quer poluir, tudo bem, mas você vai ter que arcar com os custos dessa sua poluição, seja adquirindo créditos de carbono, seja tendo aí uma incidência tributária que vai onerar o seu produto, seu processo produtivo, enfim. Então, ele é flexível, ele de forma comparativa aos instrumentos de comando e controle, ele é um pouco menos oneroso com relação à sua fiscalização, né? O aparato estatal necessário para a sua fiscalização. Mas, por outro lado, o que dizem os críticos é que ele pode não levar ao comportamento desejado, né? Então, a empresa pode optar por sim pagar o preço, mas isso não refletir numa redução efetiva na emissão de gases de efeito estufa. E daí vocês me perguntam, né? Mas tá, e qual dos instrumentos é o melhor, né? Qual é o mais efetivo? A verdade é que o ideal é você ter um mix de todos eles, né? Você ter comando e controle, você ter a tributação ambiental, na medida do possível ter também o mercado de carbono, os instrumentos de informação. Eu acho que de alguma forma, principalmente pelos prós e contras de cada um dos instrumentos, eles acabam se complementando. Então, o ideal seria um mix de instrumentos, né? E tem até um estudo da OCDE de 2017, se eu não me engano, que fala que a tributação com fins ambientais é mais vantajosa do que diversos outros instrumentos de política ambiental, porque ela causa impactos positivos no meio ambiente e, ao mesmo tempo, ela tem esse potencial de gerar receitas para os cofres públicos, né? Então, ela teria um duplo benefício. Você tem o potencial de causar um efeito positivo no meio ambiente e também de gerar receita. E aí a gente entra... Desculpa, Tati. Você quer falar? Não. Eu queria perguntar, você já está falando de tributação ambiental, e aí já estou aqui querendo perguntar o seguinte, que eu acho que é um conceito básico, né? Quando a gente fala de tributação para fins ambientais, a gente está falando de uma tributação que onera o que quer ser desincentivado, ou uma tributação baseada em benefícios para aquilo que quer ser incentivado, ou então é um Então conceito vamos que lá. abrange Essa é a segunda grande polêmica da nossa as duas noite, qual é o possibilidades. conceito de tributação ambiental, né? Há quem defenda que a tributação ambiental ela precisa necessariamente ter um caráter extrafiscal. Então, só é tributo ambiental aquele que tem por objetivo induzir um comportamento, seja um comportamento de deixar de poluir, seja um comportamento de adotar opções que sejam mais opções menos poluentes, o que pode ser feito por meio da oneração ou da concessão de benefícios, né? E daí a gente vai falar um pouquinho adiante, tem dois princípios que são próprios do direito ambiental e que se aplicam à tributação ambiental, que é o princípio do poluidor pagador e do beneficiário recebedor, né? E daí, quando a gente fala em tributação ambiental, a gente traz esses princípios do direito ambiental para o direito tributário, né? Então, no princípio do poluidor pagador, aquele que polui mais tem que arcar com o custo dessa poluição. Que os economistas dizem, usam a terminologia internalizar as externalidades negativas. Então, aquele dano que está sendo causado ao meio ambiente, que na verdade está refletindo em toda a sociedade, ele precisa constar, ele precisa ser um custo daquele produto, daquele serviço. Ele precisa de essa externalidade, esse impacto negativo ao meio ambiente, ele precisa estar precificado, né? Tá. E sobre isso, isso não se confundiria com tornar esse tipo de atividade sancionada por esse tributo específico? Exatamente. Ou a gente vai tensionar ali com o artigo 3º do quando a gente CTN? fala em tributação ambiental, um dos limites, né, à tributação ambiental é exatamente o artigo 3º do CTN, que diz que tributo não é sanção por ato ilícito. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma emissão de gás proibida,
né, acima de determinado patamar. Isso tem que ser combatido não com tributação ambiental, isso tem que ser combatido com instrumento de comando e controle. É proibido você ematir determinado gás acima de tal limite, sob pena de uma sanção. Aí não cabe tributação ambiental, né? A tributação ambiental, ela é limitada àquela poluição permitida, né? Então, é aquele dano ao meio ambiente que ele é permitido e eu, Estado, quero desincentivar, né? E por isso eu vou tributar para que o preço desse produto, desse serviço, reflita o dano ambiental que ele tá causando. Mas a tributação ambiental vai além, né? Não é apenas onerar. Ela também vai na linha da concessão de benefícios e incentivos fiscais, né? E aí entra o princípio do beneficiário recebedor, que é um outro princípio do direito ambiental que a gente traz para o direito tributário, que fala que aquele que de alguma forma favorece o meio ambiente ou que traz algum benefício ao meio ambiente, ele tem que ver refletido no seu preço, no seu custo, as externalidades positivas, né? Então, o que ele está causando de bem, ele também tem que ser internalizado, né? Internalização das externalidades positivas. Então, esses dois princípios, eles acabam, de alguma forma, aí direcionando a tributação ambiental. Mas será que a tributação ambiental é só isso, né? E aí, voltando à pergunta que você me fez, será que eu preciso necessariamente de um tributo que induza comportamentos? Ou se eu tenho uma tributação para arrecadar recursos para fins ambientais, como, por exemplo, uma taxa de fiscalização de atividades poluentes, será que isso seria considerado também um tributo ambiental? Eu já te adianto que a maioria da doutrina entende que não, tá? Que esse caráter extrafiscal, ele é inerente à tributação ambiental, que ele pode até ter um fim arrecadatório, mas que ele seria secundário. E por quê? Se eu quero desincentivar um comportamento, quanto menos eu arrecadar, mais esse comportamento está sendo evitado, né? Então, a ideia por trás da tributação ambiental é essa. Ele é um tributo que não é feito para durar. Ele é um tributo que eu vou incentivar um comportamento, eu vou incentivar a mudança do comportamento, o desenvolvimento de pesquisas, a procura por alternativas, e na medida que os contribuintes eles deixem de realizar aquele fato gerador, a minha arrecadação vai cair. E tudo bem, porque esse é o meu objetivo, né? O objetivo é exatamente que eles deixem de praticar atividade poluente e como consequência, a minha arrecadação vai diminuir. Então, isso respondendo para você, o conceito aí de tributo ambiental para a maioria dos doutrinadores é aquele tributo de caráter extrafiscal, que pode até ter fins arrecadatórios, mas o objetivo principal dele é incentivar ou desincentivar comportamentos. Perfeito. Você acha que... porque quando a gente fala da aplicação dessa lógica, porque a gente está falando de tributo ambiental, né? E aí, pensando nas espécies, existiria algum tributo mais, assim, vocacionado para isso do que outros? Porque, por exemplo, os impostos são caracterizados por, a priori, não ter destinação específica. Mas pensando em políticas econômicas, né, voltadas para sustentabilidade, né, e meio ambiente, para a pauta do meio ambiente, de maneira geral, a gente poderia pensar em preocupações orçamentárias, né? Uma questão orçamentária. Então, na sua visão, existe alguma espécie de tributo que tenha uma vocação melhor? Ou mesmo dentre os impostos, algum que seja melhor em tese, desenhado para esses quase fins? todas as espécies tributárias se prestam para inclusão de um caráter ambiental, tá? Mas os impostos, eles são um pouco mais maleáveis, porque eu não estou limitada aí a retributividade, como no caso das taxas, então, ou das contribuições de melhoria, que eu estou aí limitada ao valor do imóvel, né? Ao valor do benefício gerado àquele imóvel. Então, eu tenho um pouco mais de flexibilidade com relação aos impostos, mas isso não significa que eu não possa ter um caráter ambiental nas outras
espécies tributárias, né? E até trazendo um exemplo, a taxa do lixo. E um exemplo e uma crítica já, né? A taxa do lixo no Brasil, ela é muito vinculada ao tamanho do imóvel, à localização e ao uso. E o STF já decidiu que tudo bem que a taxa para fins, a taxa do lixo, ela tenha em sua composição algumas características da base de cálculo do IPTU. Né? Mas até uma crítica que veio no relatório recente da OCDE ao analisar aí os aspectos ambientais do nosso ordenamento foi exatamente a falta o fato das taxas não refletirem o volume de lixo gerado. Né? Não é porque eu tenho um imóvel grande, se eu tenho uma pessoa morando, o lixo gerado pode ser muito menor do que um imóvel pequeno com muitas pessoas morando. Né? Então, para você ver que na própria taxa que está aí vinculada ao preço, né, ao custo daquele serviço, o custo do serviço de coleta ele varia de acordo com a quantidade de lixo coletada. Então, será que não seria mais correto e atenderia melhor as previsões constitucionais que aquela taxa de alguma forma refletisse a quantidade efetiva de lixo gerado? E daí a gente pensa, mas será que tem tecnologia para isso? Né? Existe. Na Califórnia tem uns caminhões que pesam o lixo no momento da coleta. Né? Então, assim, todas essas mudanças poderiam, de alguma forma, serem implementadas aqui também. Né? E isso faria com que a taxa do lixo ela atendesse melhor às suas disposições constitucionais e refletisse a quantidade de lixo gerado. Né? Então, você teria um caráter ambiental efetivo na taxa do lixo. Um outro exemplo também, ainda na taxa Professora, do lixo. posso aproveitar o seu exemplo? Não, absolutamente. É só tentando aproveitar do que você muito bem colocou. Eu acho que além da quantidade de lixo, a qualidade de como se coleta o lixo poderia ser um belo estímulo. Olha, você vai pagar um pouquinho menos de taxa de coleta domiciliar de lixo se você puser tudo separadinho. Exatamente. E já pegando o gancho que o Felipe perguntou aqui nos Desculpa. comentários, a questão do IPTU verde. O IPTU também é muito utilizado para fins ambientais. Né? Em Fortaleza, existe a previsão da redução de 5% na base de cálculo do IPTU para os contribuintes que fizerem a seleção do seu lixo e destino para as cooperativas de catadores. Né? Então, você está trazendo aí um caráter ambiental, você está incentivando a destinação correta, a separação dos seus resíduos. Com isso, o Estado não está precisando, ele deixa de precisar efetuar essa coleta, né? E todo mundo ganha. Né? Então, sim, o IPTU verde é um exemplo de tributo com fins ambientais e pegando o gancho nisso que você falou, a questão das taxas. Eu poderia ter uma redução na taxa, mas eu também poderia ter uma redução no IPTU. Né? Poderia a devolução dos materiais recicláveis, a destinação correta, poderia me gerar um crédito para eu abater de algum outro tributo. Tudo isso dá para ser pensado e construído, e tudo isso faz parte da tributação com fins ambientais, né? Que é a introdução de um caráter verde, né? De um caráter ecológico nos tributos já existentes. Aí algumas coisas assim já foram me jogando um pouco para reforma, pensar em reforma, mas antes de entrar nisso, eu acho que uma pergunta que prepara um pouco o terreno é sobre o contexto constitucional e essa pauta, assim. No seu entendimento, tributos verdes, né? Tributos ambientais, a tributação ambiental. Eu acho ela que é uma hoje possibilidade ela é uma constitucional possibilidade, ou é uma obrigatoriedade? Né? E ela é uma possibilidade que tem uma base constitucional concreta, ao meu ver, que é o artigo 170 da Constituição, né, que fala que a ordem econômica ela tem por finalidade última, assegurar a todos a existência digna, o que deve ser feito por meio da observância de diversos princípios, dentre eles a defesa do meio ambiente, que pode ser feito mediante o tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, esse tratamento diferenciado que pode ser implementado, ele, a meu ver, é a chave para que eu possa introduzir um caráter ambiental em todos os tributos cuja natureza permita, né? Cuja natureza do tributo permita. Então, eu não vejo hoje como uma obrigatoriedade, mas como um comando, né? Um dever ser. Né? Idealmente, se você fizer a interpretação conjunta dos dispositivos constitucionais, o meio ambiente como uma obrigação imposta a todos, União, Estado, a preservação do meio ambiente como uma obrigação imposta a todos, inclusive a sociedade, você passa a enxergar ali com outros olhos as próprias regras de competência. E daí a gente entra numa outra questão polêmica, que é a seletividade, né? Então, a seletividade do IPI e do ICMS. Então, o IPI, ele será seletivo em função da essencialidade do produto, né? O ICMS, ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços. Será que essencialidade, no contexto atual das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, dessa nova, entre aspas, né, redação de 170 da Constituição após a emenda constitucional 42, será que ele pode ser interpretado também como uma essencialidade para fins de preservação do meio ambiente? Né? E daí eu pergunto para vocês, porque eu não tenho essa resposta pronta. Quem sabe o problema o Zé não vai gostar dessa minha observação, porque o Zé é da indústria óleo e gás. Mas, assim, o problema é que essencialidade muitas vezes colide frontalmente energia elétrica, com os objetivos ambientais, né? De sustentabilidade. E aí você tem... Pois é. O que é mais essencial? Exatamente. Né? Então é difícil. Você chega numa equação ali que... O que é mais essencial? Tipo, e o problema é que talvez a gente tenha que sair pela proporcionalidade, não sei. Porque existem outras medidas adequadas, são adequadas e são necessárias para o objetivo pretendido, e aí a política tributária acaba saindo no teste da necessidade, porque existem outras medidas públicas possíveis para atingir aquele caso a caso, objetivo né? de caráter concreto, ambiental. Eu teria que aplicar ou não essa essencialidade. Exato, tem que ir. Aí o legislador fica livre e depois a gente fica questionando para ver o que esse é um ponto polêmico, mas respondendo então a sua pergunta, eu acho que na Constituição, sim, a gente já tem aí a abertura, a gente já tem dispositivos que permitem que seja dado um caráter, que seja introduzido um caráter ambiental nos tributos vigentes, né? E daí a reforma tributária, pelo menos o substitutivo da PEC 45 que foi apresentado na semana passada, ele foi além, né? Ele trouxe aí um imposto seletivo em função também dos impactos ambientais dos produtos do processo produtivo em geral, né? E é interessante que a professora Denise ela foi chamada para discutir, para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária, e ela defendeu exatamente isso, né? A inclusão de um critério ambiental no sistema tributário de forma estrutural, como um princípio indutor das novas condutas, e que o imposto seletivo, ele, além de desestimular as externalidades negativas, ele incorporasse as externalidades positivas, estimulando aí o desenvolvimento sustentável. Isso aparentemente foi aceito, e nesse projeto substitutivo a gente tem aí pelo menos 3 dispositivos que conversam com a tributação ambiental. Então, no artigo 43, parágrafo 4º, a proposta é que fique determinado que sempre que possível a concessão de incentivos fiscais regionais considerará critérios de preservação do meio ambiente. No artigo 153.8, que trata do imposto seletivo, ele institui a possibilidade da União, né, cobrar um imposto sobre produção, comercialização
importação de bens, serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei, né? É claro que deixa muito amplo, vamos ver como é que vem essa lei, né, dizendo o que é algo prejudicial ao meio ambiente, mas sem dúvidas eu tenho ali a competência para a União instituir um imposto ambiental, né? E Não, me veio uma coisa aqui à mente. Nesses termos, assim, considerar critérios de preservação do meio ambiente. Aí a gente está falando da reforma da tributação do consumo. E uma coisa que é muito falada na tributação do consumo é a regressividade que incita essa oneração. E uma coisa que é muito dita, até falando assim, de pautas de sustentabilidade no mercado mesmo, né? No mercado do consumo, fala-se muito que o sustentável é caro. O sustentável é luxo. E que o que não é sustentável é mais barato e é mais acessível. Será que a concessão de muitos incentivos para o mercado sustentável não seria regressivo ou não permitiria uma vantagem para um setor da sociedade que eventualmente não precisa dessa eu acho que diminuição no custo para ter acesso a esses bens? Não, Eu não tenho uma resposta. Eu não estou acho que, fazendo uma pergunta de um na tom verdade, crítico. o Foi só algo que me veio 153.8 ele traz a possibilidade de instituição de um tributo, né? Então a ideia seria onerar determinado setor, produto, em razão do dano causado ao meio ambiente, né? Então seria aquela questão de internalizar as externalidades negativas. Então eu trazer para o custo do meu produto os danos causados ao meio ambiente, que nada mais é do que um custo que está sendo arcado por toda a sociedade, né? Eu trazer para a empresa aquele dano que ela causa para a sociedade. Mas existe sim a questão dos incentivos fiscais. Qual é o grande problema dos incentivos fiscais? Os incentivos fiscais, eles tornam o nosso sistema tributário extremamente complexo, né? Porque você acaba criando uma teia que, né, a interpretação fica cada vez mais, a aplicação e interpretação do direito fica cada vez mais complexa. E uma outra grande crítica à concessão de incentivos fiscais é que os incentivos eles deveriam ser algo temporário, né? Então eu dou um incentivo para um determinado setor, para que aquele setor se desenvolva, para que mais empresas migrem para aquele setor, para que o processo produtivo, os insumos fiquem mais baratos, né? E aquilo se torne algo acessível. A partir do momento em que o setor que ele se concretizou, ele se estabeleceu, eu retiro o incentivo fiscal. O incentivo fiscal não é algo para ser para sempre. O incentivo é para algo para desenvolver um determinado setor, incentivar o consumo de determinado produto e depois você retira. Qual é o problema? O problema é que os incentivos são concedidos e pouco se diz sobre o atingimento dos objetivos para os quais eles foram instituídos, né? Então, a concessão de um incentivo, ela tem que vir acompanhada de uma análise dos efeitos concretos daquele incentivo. Então, eu dei um incentivo para o papel reciclável. Tá bom. Aumentou o consumo de papel reciclável? Como que isso refletiu, né, no mercado? Eu atingi o objetivo? Atingiu. Não atingiu. Por quê? Então, essa análise posterior, né, essa análise dos efeitos dos incentivos fiscais é algo que a gente não vê, né? Os incentivos, eles são concedidos sem maiores justificativas, eles são retirados sem maiores justificativas, ou eles simplesmente são perenes e ninguém se questiona sobre a efetividade daquele benefício, né? Então, eu acho que esse é um grande cuidado que a gente precisa ter aí no desenho das políticas de tributação ambiental. Você me perguntou sobre a questão da regressividade, né? É interessante que tem alguns estudos que defendem que... E daí a gente entra na capacidade contributiva, né? Como é que eu concilio tributação ambiental com capacidade contributiva, né? E existem alguns autores que defendem que quando eu poluo o meio ambiente, ou quando eu extraio alguma matéria-prima da natureza, na verdade eu estou tendo um ganho. Eu estou tendo um ganho, eu não estou pagando por isso.
e quem está arcando com esse custo do meu ganho é toda a sociedade. Então, de forma que a tributação ambiental, quando eu internalizo as externalidades negativas, eu já tenho um reflexo da capacidade contributiva, porque aquela empresa está se beneficiando do meio ambiente para desenvolver a atividade econômica dela, né? Eu acho que depende, né? Teria que analisar isso efetivamente no caso concreto. Eu também não acho que não é que não se aplica o princípio da capacidade contributiva, ele se aplica, né? Ele se aplica, mas ele se aplica da mesma forma como nos outros tributos extrafiscais, no seu limite mínimo, né? Então, a tributação, ela não pode ser confiscatória, ela não pode atingir um mínimo essencial, não pode inviabilizar a atividade econômica, mas não é que aquela tributação extrafiscal, aquela tributação com fins ambientais deve necessariamente observar a capacidade econômica do contribuinte, né? Então, a capacidade contributiva, ela é, de certa forma, amenizada, mas não afastada. Eu fiz essa pergunta pensando muito assim num benefício concedido para. Vou dar um exemplo concreto que me veio à mente, né? Para empresas do segmento de vestuário que tenham aquelas roupinhas de linho orgânico que vem do Peru, daquela lhama do não sei o que, não é nem lhama que faz linho, nossa. Fiz aqui uma confusão enorme, mas assim, tem agora muito comércio, né, que usa dessa pauta verde, né? E aí eu fiquei pensando se a redação do projeto, ela não dá ensejo a legislações que vão favorecer um determinado segmento que só é atingido por uma parcela da sociedade. Foi muito isso assim que me veio à mente. Porque assim, não a sei Constituição ela tem que ter uma se a previsão. redação foi assim, muito ampla, A ou se previsão tem outra constitucional ela forma tem de que ser redigir ampla, também, né? né? De Talvez não certa tenha. forma. Eu não sei como que a gente poderia fechar mais essa redação para evitar que o legislador pudesse beneficiar um setor em detrimento do outro, né? A verdade é que se esse tributo ambiental for instituído e não tiver por finalidade a preservação do meio ambiente, enfim, induzir comportamentos ambientalmente favoráveis, ela vai ser inconstitucional, né? Porque a previsão do artigo 153 produção, comercialização, imposto sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente. Então, se de alguma forma eu estou instituindo uma tributação sobre algo que não é prejudicial ao meio ambiente, a tributação vai ser inconstitucional, né? Então, assim, só pensando junto com você, né? Como será que essa redação poderia aí, ser melhorada, né? É exatamente o que você falou, né? Se eventualmente o legislador usar da abstração da norma constitucional, que é típica dela, para abusar, cometer abusos, aí está sujeito a controle de constitucionalidade. Então, voltando para a vai ser reforma, né? contingenciado. Tem um terceiro aspecto ambiental no substitutivo, que é a questão do IPVA, né? Então, agora o IPVA, ele além de poder ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização do veículo, ele pode também em razão do valor e do impacto ambiental. E houve aí a previsão expressa de incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, que também, em tese, são uma grande fonte de poluição, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Que há muito já se discute essa questão da utilização também do IPVA com fins ambientais, mas muitos estados concedem isenção total para veículos com mais de 10 anos. E aí, pensando na capacidade contributiva, né? Mas os veículos antigos, não os veículos de colecionadores, mas os veículos mais velhos, geralmente detidos por pessoas com menor capacidade contributiva, eles são muito mais poluentes.
né? Então, como é que eu concilio aí essa falta de capacidade contributiva daqueles que têm veículos mais antigos com a necessidade do IPVA ser graduado também de acordo com o impacto ambiental do veículo, né? Então, talvez a legislação aí de alguns desses estados ela tenha que ser alterada, né? Para que essas isenções deixem de ser concedidas. Eu acho... Vai, Tati, vai você, entendeu, Fábio? Vai, Zé. Não. Fala você que eu já falei demais aqui. Tô gastando a minha palavra mais eu ia do que só a fazer conta. um paralelo, porque eu acho que isso é parecido com a discussão que temos sobre o combustível fóssil. Eu acho que a palavra que tem que ser sempre pensada é opção. Qual é a outra opção ao combustível fóssil, sustentável, geradora de energia? Essa outra opção, ela está presente no cenário, na quantidade, no preço e na situação adequadas para a gente poder fazer essa transição? Se a resposta for positiva, talvez realmente seja o caso de a gente ter um imposto seletivo. Se a resposta for negativa, a gente pode entrar numa situação que nem da Europa. Não, agora só tem energia limpa aqui. Resultado, ficou sem energia. Eles Mas também será que erram. não tem um meio termo? Não, Né? Eu acho que o caminho do sem meio geralmente é dúvida, a melhor sem solução. dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que o que justifica a tributação seletiva, o que justificaria, por exemplo, a gente acabar com essa isenção do cara que tem carro há mais de 10 anos, seria verificar a real possibilidade da opção desse cara. Qual é a opção do cara que tem o carro? Sim. Por exemplo, uma coisa que ambientalmente faria sentido é dar isenção para veículos híbridos ou Esse é que o são detalhe. elétricos. Porém, né, Enquanto quem é o que pode veículo bancar um negócio elétrico desses? ainda for uma opção para um segmento tão pequenininho da sociedade, talvez não faça sentido. Vou estimular a compra do carro híbrido. Legal, em vez de 300 mil reais, vai ser 250. Desculpa, eu não tenho condição. Mas eu posso... Então, você está beneficiando quem não precisa ser beneficiado numa matriz que parece ser super legal. Vai ter mais carro elétrico na rua. Legal, para o cara que não precisava desse benefício. Perdão, professora, por favor, passe a Não, palavra. imagina, só pensando em alternativa, no caminho do meio, né? Então, será que eu não posso aí conceder alguns incentivos para investimento em pesquisa e tecnologia, para desenvolvimento Sim, de uma aí sim. energia limpa? Entendeu? Um Mas esse é caráter meu ponto. transitório, desenvolvimento de novas tecnologias, até Mais, que eu realmente mais tenha que essa opção. mais que transitório até, professora, condicionado. Eu vou te dar esse benefício, você tem que me dar esse resultado. Porque me permita aqui até falar de uma questão que eu acho que você trouxe na sua primeira fala, quando você elencou as medidas ambientais para estímulo, para proteção do meio ambiente. Eu tenho uma crítica muito grande, por exemplo, ao CBIO, a Lei 13576 de 2017. Eu acho que, como política, onde quer chegar, eu acho fantástico. Fantástico. Só que tem o seguinte problema. As distribuidoras são obrigadas a ter uma meta de CBIO. Faz sentido, faz sentido. Mas quem recebe essa grana do CBIO não tem meta de nada. Não tem que produzir mais biocombustível, não tem que ter uma eficiência maior, aí não funciona. É como se você estivesse dando um benefício para esse cara, eu sei que não é fiscal, não estou querendo aqui confundir. Sim, O sim. meu ponto apenas é o seguinte: fomento que seja, não interessa o sobrenome que se lhe dê, é necessário que ele venha acompanhado do cumprimento de alguns requisitos e, se ele é conectado à proteção ambiental, que esses requisitos estejam intimamente ligados a medidas de proteção ambiental. Senão fica mera transferência de renda. O cara que vende o fóssil transfere a renda para o cara que produz o bio. Legal, e aí, ele vai produzir mais? Ele tem meta para produzir mais? E qual foi o impacto efetivo daquilo no meio ambiente, né? Aí a necessidade de Nenhum. verificar o atingimento das metas de forma concreta, né? Pois é, nenhum. Porque daí muito se gasta, se torna cada vez os sistemas tributários ou não tributários cada vez mais complexos, mas tá, e a nossa meta, que é reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Isso foi atingido? Isso foi fomentado de alguma forma?
Pois é. Eu acho que Pois é. é muito interessante essa questão da opção, né? Em muitos casos, realmente não há opção. Mas o que pode ser feito para fomentar essa opção? Eu posso investir em transporte público, eu posso, enfim, pensar em alternativas, investir em pesquisa, né? Para que chegue num momento que eu tenha efetivamente uma opção e que daí sim eu possa ordenar um, incentivar o outro para promover essa troca, né? Senão, você tem toda a razão, a gente fica aí, não sai do lugar, não atinge o Pois objetivo é. final, que é a Não, preservação do meio ambiente. né, a gente começa a criar um bando de estímulos ou restrições que não chegam à finalidade. E aí, tomando emprestada a palavra aqui da professora Tatiana, a gente não passa nem no filtro da adequação. Esse benefício, esse fomento, ele é adequado? Não, desculpa, ele não chegou onde tinha que chegar. Ele não cumpriu a finalidade dele. Não é adequado. Você nem entra na necessidade e na proporcionalidade no sentido estrito. Eu sei que eu estou dando uma exagerada aqui, mas o ponto é, qualquer política ou qualquer medida, ela é destinada a um fim. Se esse fim não está sendo atendido, vamos voltar para a mesinha e reescrever. E o que é mais urgente, né? Ninguém está verificando se o fim está sendo ou não atingido, né? Então, as políticas são adotadas e aí? Atingiu, não atingiu? Então, você teve aí a concessão de um benefício, mas qual foi o efeito concreto, né? Ele induziu algum comportamento? Ele teve algum resultado concreto? Então, eu acho que essa é, sim, uma grande crítica, né? Mas acho que o fato da gente estar tendo essa discussão aqui já indica que algo tá caminhando, né? Tá se movendo. Bom, Carol, uma última pergunta aqui de meu lado, que é o seguinte: a gente está discutindo tributação ambiental pensando no desenho, né, do sistema brasileiro. Mas a gente tomar iniciativas isoladas sem considerar o contexto internacional, Tati, esse é um são frutíferas? Isso já é válido por si só? Né? E ele tem tudo a ver com o que está acontecendo na Europa agora. Então, a Europa, dentro lá do Pacto Global, o Pacto Verde, ela está instituindo o CBAM. O que é o CBAM? É um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. Ele é um mecanismo por meio do qual a União Europeia ela pretende tributar produtos importados de acordo com a emissão de gás de efeito estufa gerada por todo o seu processo produtivo, né? E para que isso? Por que a União Europeia está adotando essa medida e tem uma grande discussão se ela é tributária, se ela não é tributária? Para evitar a fuga, que se chamam de fuga de carbono, né? Para evitar que empresas que estão dentro da União Europeia e que sofrem a precificação do carbono por meio do mercado de carbono, né? O mercado de teto e comércio, elas saiam da União Europeia e passem a se estabelecer em outros países em que a legislação ambiental é menos rígida, é mais branda, né? Então, para evitar essa fuga de carbono, a União Europeia está instituindo o CBAM, né, que é esse mecanismo de tributação na fronteira que pretende onerar os produtos importados para a União Europeia de acordo com as emissões de gases de efeito estufa de todo o seu processo produtivo. Para quê? Para que eles estejam sujeitos à mesma precificação que há dentro da própria União Europeia, né? Que as empresas dentro da União Europeia estão sujeitas aí a essa precificação do carbono. Eles querem que os produtos importados também tenham em seu custo, de alguma forma, refletido o preço dessas emissões, né? E daí, respondendo a sua pergunta, a verdade é que é preciso que haja um esforço global, né? Porque medidas isoladas adotadas pelos países levarão simplesmente a essa fuga de carbono. Então, tá bom, eu vou me estabelecer num país em que eu possa emitir quanto eu quiser, que eu possa degradar o meio ambiente quanto eu quiser, não vou pagar por isso. E depois eu simplesmente exporto o meu produto
para os outros países em que a legislação é mais severa com relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, é preciso que haja aí um esforço global, tanto para o atingimento das metas objeto do Acordo de Paris, quanto para essa precificação do carbono. Mas eu acho que esse é só mais um, né, dos limites ou dos cuidados que se tem que ter quando se pensa em tributação ambiental, né? Além disso, a gente tem que sempre ficar atento também às regras internacionais do comércio. Então, isso é uma grande discussão que tem no âmbito da União Europeia com relação ao CBAM, né? O GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras do Comércio de 47, ele veda a discriminação de produtos importados. Então, eu não posso dar um tratamento diferenciado a um produto importado. Então, será que a União Europeia, quando ela institui uma tributação sobre os produtos importados, ela estaria ou não violando aí o GATT, né? Então, qualquer medida de tributação ambiental que seja adotada pelos países de forma unilateral, ela tem que observar as regras internacionais do comércio. Essa questão da avaliação periódica de incentivo fiscal é um outro cuidado. A própria legislação que determina que quando você concede um incentivo fiscal, ele tem que vir acompanhado da correspondente medida de compensação. Então, acho que todos esses... Existem diversos limites, diversos pontos de atenção que têm que ser observados quando a gente pensa em tributação ambiental. É um tema complexo, muito interessante, urgente, né? A gente está vendo, sentindo os efeitos de um abuso de gerações e gerações à natureza. E hoje as pautas sustentáveis estão aí porque tem razão de ser. Como você disse no início, as mudanças no meio ambiente efetuadas pelo homem foram comprovadas pela ciência, pelas pesquisas sérias. Então é algo que a gente tem que considerar, né? Tem que levar em conta e tem que avaliar os tipos de políticas públicas que podem ter uma influência positiva nisso, inclusive a tributação. Não necessariamente ela vai ser o melhor mecanismo para determinados resultados, mas ela tem que entrar no mix, como você também muito bem disse, é um mix de políticas públicas para que a gente efetivamente possa tentar produzir algum resultado positivo para as gerações que vêm aí, né? Preservar o mundo para quem vai continuar. Carol, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela contribuição que você deu para os nossos debates aqui no Tributário em Jogo. Esse tema é muito interessante, esse tema está aí na pauta da reforma, então a gente precisa levar isso também em consideração quando estamos analisando, né, a rigidez, né, da reforma, da proposta como está sendo veiculada agora, principalmente porque ela está super avançada, mais do que... É muito difícil falar, né? Não vai passar, porque reforma tributária é um negócio que se discute desde que a Constituição foi promulgada. Mas digo isso na condição de alguém que já fez uma pesquisa sobre outros projetos que levaram o nome de reforma tributária e nunca esteve tão adiantado como está hoje, né? Então, se há algum momento para o negócio passar, é meio que agora. Então, eu espero que essa seja uma preocupação na cabeça de muitas pessoas que estejam aí empenhadas no aprimoramento do nosso direito tributário. Foi ótimo para a gente. Obrigada, Zé, também por estar aqui, pela parceria de sempre. Agradeço a todos que acompanharam o debate. Obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, perguntas. E quem entrou no meio vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. Depois a gente sobe o vídeo também no YouTube. Obrigada a vocês. Se alguém precisar isso, de gente. algum material... Boa noite. Obrigada, Carol, novamente. Falou que está pesquisando sobre isso. Eu tenho bastante material. Estou à disposição para discutir o assunto. Contem comigo. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Tchau. Satisfação. Obrigada, Tudo bom. Carol. Até logo. Tchau, tchau. Uma boa noite. Foi excelente.